Você não é todo mundo. A gente precisa ter coragem nos dias de hoje para ser diferente. A gente precisa ter coragem nos dias de hoje para ter uma vida que agrada o coração do Senhor. Você não é todo mundo, você é filha de um Deus vivo. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse dia nas Tuas mãos, Senhor. Nós consagramos a nossa vida nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Oh, Deus, abra a mente de cada mulher que está entrando aqui agora. Fala com cada mulher aqui, Senhor. Que seja uma manhã de ouvir a Tua voz. Que seja uma manhã de ouvir o Teu direcionamento. Abra a mente, Senhor. Abra a visão espiritual. Tira tudo que está travando essa visão espiritual, Senhor. Reveste cada mulher aqui com a Tua armadura da cabeça aos pés. Blinda estes corações, Senhor. Blinda estas mentes, Senhor. Dê direcionamento nesta manhã. Nós estamos aqui porque nós queremos viver uma vida que agrada o Teu coração. Nós não estamos aqui porque queremos agradar homens, pessoas. Nós queremos somente agradar o Teu coração. Nós queremos ser mulheres aprovadas pelo Senhor. Nós queremos ser aprovadas pelo Senhor. Somente o que o Senhor pensa importa. Somente o Teu querer e a Tua vontade importa, Senhor. Oh, Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça aqui. Oh, Deus, tira, Pai, tira tudo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que não seja eu falando, mas que seja a Tua presença, a presença do Espírito Santo. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Nós estamos aqui porque estamos sedentas da Tua presença, porque nós queremos ser aprovadas pelo Senhor. Ministra no nosso coração nessa manhã, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é Teu. Estabelece o Teu trono na minha casa. Fala para o Senhor agora, mulher sábia. Estabelece o Teu trono. Estabelece a Tua presença na minha casa. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o teu dia. Em nome de Jesus. Como que vocês estão? Como que vocês estão? Descansaram? Prontas para mais uma semana abençoada? Estamos aí indo para os 2 últimos dias de setembro, né, gente? Já vamos entrar em outubro. Já para criar expectativa aí para vocês. Outubro é o mês da frutuosidade. E a palavra de hoje é uma abertura já para o mês de outubro. Outubro é o mês da frutuosidade. Olha o versículo de outubro, já vou até ler para vocês. Deem e será dado a vocês. Bom dia, minha amiga. Josinha tá aí, a Moni tá aí. Cadê minhas mulheres sábias? Dorinha tá aí. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6,38, a Josi tá aí também, Josi Borges. Mês da frutuosidade. Olha que precioso que vai ser o mês de outubro. E hoje a palavra é: você não é todo mundo. Lembra quando sua mãe falava pra você? Minha mãe falava muito isso pra mim. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Hoje a gente entende, né? E a gente nem quer ser todo mundo, né? Deus me livre de ser todo mundo. O mundo tá tão mal. As pessoas estão tão más. As pessoas estão tão egoístas. As pessoas estão tão difíceis. Que Deus me livre de ser todo mundo. Hoje a gente precisa ter coragem para ser diferente. Hoje a gente precisa ter coragem para ser diferente. Poucas pessoas têm coragem de ser totalmente elas mesmas. Poucas pessoas têm coragem de ser totalmente elas mesmas. Porque a gente está querendo seguir um padrão. Só que o padrão que a gente está querendo seguir é um padrão do mundo. E normalmente é um padrão que não agrada o coração do Senhor. A gente quer usar as roupas do mundo. A gente quer se vestir como o mundo se veste. Porque todo mundo está se vestindo assim. Todo mundo está escutando isso. Todo mundo está indo em tal lugar. Todo mundo quem?
Todo mundo quem? Você não é todo mundo. Você é uma mulher que foi levantada, escolhida para resplandecer a Jesus e não o mundo. O que todo mundo faz, normalmente, vai contra o que Deus quer que você faça. Ficou claro isso? Fica claro isso para você? A gente precisa saber nossa identidade em Deus. A gente precisa aprender com Jesus. Jesus, ele não veio para ser todo mundo. Ele veio para ser único. Ele veio para ser único. Porque ele sabia quem ele era, que ele era filho do Deus vivo. Ele sabia que ele veio, para que ele veio. Ele não tinha dúvida. Então ele não deixou ser contaminado pelo mundo. E você também tem um propósito para estar aqui. Você tem um propósito. Você é escolhida. E você não pode agir como todo mundo. Mas, Aline, é difícil ser diferente. É muito difícil. Você normalmente vai ser a que vai ser apontada, acusada. Vão levantar falsos testemunhos. É muito difícil. Mas ele nunca falou que ia ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que mais você precisa ter certeza para viver nesse mundo é que você não é todo mundo. Esse é o primeiro passo. Você precisa saber quem você é em Deus. O inimigo que ele mais vem tentando roubar das mulheres é a identidade das mulheres. Que você é preciosa, que você é filha, que você tem pai, que você é amada, que Deus tem um propósito para a tua vida. Que você é escolhida. Querendo fazer você ter dúvida do poder do teu pai, do poder de Deus. A dúvida, ela só entra quando falta o amor. E o amor, ele falta quando tem o medo. Porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se tá tendo espaço para o medo, é porque tá faltando amor. Tá faltando amor. Se tem medo, tem dúvida. Então, se tá tendo medo, se tá tendo angústia, tá precisando aumentar o teu amor com Deus. Você tá precisando conhecer mais quem é Ele. Você tá precisando saber mais quem é Ele. Tá precisando de mais vida de oração. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Só que hoje a gente está num mundo onde quase ninguém é ela mesma. Ninguém. Sabe por que tá cansativo? Sabe por que tá difícil? Sabe por que cansa? Porque é muito cansativo não ser você mesma. E para pensar. Se esse final de semana, nos lugares que você frequentou, você foi você mesma. Ou você foi o que o mundo quis que você fosse. Para pensar se dentro de onde você trabalha, você tem sido você mesma. Ou se você tem sido o que tem te feito ser. Porque cansa demais a gente não ser a gente mesma. A gente não ser o que Deus nos fez para ser. Porque tudo que você vai contra a correnteza é cansativo. Deus te fez para ser bênção. Deus te fez para agradar o coração dele. Deus te fez para viver uma vida que agrada a ele. Tudo que é contrário disso cansa. Por isso que a gente anda tão exausta, tão cansadas. Porque tudo que a gente tenta fazer contra o que é o natural da criação cansa. Por isso que o mundo tá como tá. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Outras pessoas, elas podem ser um exemplo para nós. Você pode ter pessoas como exemplo, só que elas nunca podem ser o teu padrão.
O teu único padrão é Jesus. O teu único padrão é Jesus. Ele é o único padrão. Não se espelhe tanto em pessoas, porque pessoas normalmente vão te frustrar e te decepcionar. Você precisa ter como padrão, como meta, ser parecida com Jesus. Porque ele é o único que nunca falhou, que nunca errou, que nunca pecou. Único. Único. Então o meu padrão tem que ser parecida com Jesus e não com pessoas. Porque muitas vezes a gente se decepciona quando olha para pessoas. Só que errado é você de se espelhar em pessoas. Deus nunca te mandou olhar para pessoas. Ele te manda olhar para Ele. Ele te manda olhar para Ele. É para olhar para Ele. Teu padrão é Jesus. Escreve aí para você não esquecer. O meu padrão é Jesus. Eu tenho que ser parecida com Ele. Eu tenho que olhar para Ele. O teu padrão não tem que ser teu pastor, teu padre, tua pastora, não, o teu padrão é Jesus. O teu padrão não tem que ser as pessoas que você segue nas redes sociais. O teu padrão é Jesus. Porque Ele nunca vai te decepcionar. O teu molde, o teu padrão, a pessoa que você se inspira, tem que ser Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Amém? Um preço a ser pago de algo valioso que fazemos é ser mal interpretado por pessoas. As pessoas sempre vão criticar. É mais fácil criticar do que avançar. Olha o que o Senhor ministrou no meu coração. É mais fácil criticar do que avançar. É mais fácil te diminuir do que eu querer avançar para ir em direção do que você está fazendo. É mais fácil te diminuir. É mais fácil criticar do que avançar. Então, o preço a ser pago de seguir a Jesus, de ter Jesus como nosso padrão, é ser mal interpretado por outras pessoas. E isso não é só com você. Isso acontece comigo todos os dias. É um preço a ser pago. Porque incomoda. Foi assim a Bíblia toda. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi assim com Daniel. Foi assim com José. Foi assim com Paulo. Foi assim com Davi. Foram perseguidos. Foram mal interpretados. Por querer ter Jesus como padrão. A gente espera que os outros entendam. Mas eu vou te falar uma coisa. Não entendem. Sabe por quê? O ser humano só entende o que ele quer. O que é conveniente para ele. Então pare de esperar que as pessoas entendam. Elas não entendem. Elas não querem entender. Quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente para de sofrer. Porque senão a gente sofre. Sabe aquela história de que eu não teria coragem de fazer isso com alguém, então eu sofro quando alguém faz isso comigo? Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a parar de sofrer por coisas que não vão mudar. Porque enquanto você fica sofrendo pelo que o outro faz, por coisas que não estão no teu alcance mudar, você não muda o outro. Você não muda o outro. A única pessoa que você tem capacidade para mudar é você mesma. Você só tem a capacidade para mudar você mesma. O outro você nunca muda. Amém? O único que entende você é Jesus. O único que conhece o teu coração, que te ama com as tuas falhas, com os teus acertos, é Jesus. Ele é o único. E agora nós vamos entrar na palavra. Daniel 6. Daniel 6. A partir do versículo 10. Então, a partir do versículo... Peraí, deixa eu achar aqui. Daniel 6, a partir do versículo 3. Eu vou ir lendo, tá? Daniel, gente. Daniel 6. Não é Lucas, é Daniel.
a partir do versículo 3. Depois, se vocês puderem, ler Daniel 6 todo, tá? Eu vou ter que dar uma pulada porque é muito longo, para dar uma resumida para vocês. Mas se vocês puderem depois ler Daniel 6 todo. Lá no versículo 3, fala assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então já vamos entender aqui, Daniel já estava causando inveja. Daniel já estava sendo diferente. Deu para entender? Porque fala assim, então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Ele foi separado, ele era diferente, ele era distinto de todos os príncipes e presidentes. Ó, minha amiga Kelly tá aí, te amo, amiga. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Ele não era igual a todo mundo, ele era diferente, ele tinha algo diferente. Ainda que continuou, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, quer dizer, já havia uma inveja dos outros príncipes e presidentes. Já havia, Daniel preferido, Daniel tem alguma coisa diferente, vamos ficar esperto com Daniel. Já existia uma inveja. Porque todo mundo que busca viver uma vida diferente, agradar o Senhor, vai sofrer com isso. Com Daniel não foi diferente. Olha no 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. O que eles estavam fazendo? Procurando. Às vezes as pessoas vão procurar na tua vida alguma coisa para te desabonar, alguma coisa para te desmerecer, alguma coisa para te parar. Elas procuram. E quando elas não acham, elas criam problema, elas criam falsa acusação. Porque elas querem te paralisar. Foi assim com Daniel. E a gente acha que com a gente vai ser diferente. Eles estavam procurando, tá aqui na palavra, ó, Daniel 6, versículo 4. Procuravam achar ocasião contra Daniel. Não, peraí. A gente tem que achar alguma coisa contra. Não vai ser fácil assim pra ele. Por que que ele é o diferentinho? Por que que ele é o que agrada o rei? Vamos procurar. E se a gente não achar, a gente cria, a gente inventa. Porque o diabo, ele é mentiroso, ele é sujo. Ele fica criando problema, criando falsa acusação. Então, esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja o Senhor rei, seja lançado na cova dos leões. O que eles fizeram? Eles foram lá e criaram um problema. Eles foram lá e criaram uma falsa acusação. Ó, rei, nós vamos criar um negócio então. Qualquer pessoa que adorar a outro Deus que não seja o Senhor rei, vai ser lançado na cova dos leões. Foi isso que eles fizeram. Eles criaram uma falsa acusação. Eles criaram um problema para acabar com Daniel, por inveja. Porque é muito mais fácil eu querer diminuir, jogar na cova dos leões, acabar com uma pessoa, do que eu querer fazer o que ela está fazendo. Para estar onde ela está. É muito mais fácil eu querer diminuir, eu desmerecer. Só que toma cuidado para não ser você essa pessoa.
que fica criando, achando problema em outras pessoas. Ou então que Deus te dê sabedoria para discernir quando outras pessoas estão fazendo isso com você, para que isso não te mate, para que isso não te afete tanto. Que Deus te proteja disso, que Deus te guarde, que Deus blinde a tua mente, porque isso vai acontecer. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. E aí o rei Dário assinou isso, esse edito. Lá no 10, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. E aqui, ó, tá entre parênteses, você lê aqui, ó. Daniel, quando soube da escritura assinada, entrou em sua casa, entre parênteses. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Com as janelas abertas, porque era já o costume de Daniel orar assim. Daniel não mudou o teu costume por causa do que estavam falando, por causa do novo decreto, por causa do que estavam dizendo, por causa da inveja, por causa da maldade, por causa da falsa acusação. Daniel não mudou o costume dele. 3 vezes no dia ele continuou se pondo de joelhos, sendo que a regra era: adorou a outro Deus, vai ser jogado na cova dos leões. Só podia adorar o rei Dário. E Daniel continuou fazendo isso com a janela aberta, ele não se escondeu, ele não mudou o costume dele. Eu quero que você preste atenção nisso. Ele se punha de joelhos 3 vezes ao dia, orava e dava graças diante de Deus, como também costumava fazer. Primeiro aprendizado aqui: não mude o teu costume por causa dos outros. Não mude o teu costume, não saia da tua rotina por causa do que estão falando de você. Para de se esconder por causa do que estão falando. Não pare. O que o inimigo quer é você parada, distraída, deixando de fazer por causa do que estão falando. Não mude o teu costume. Não mude a tua rotina. Deus está te falando hoje. Não mude a tua rotina nos dias ruins. Não mude a tua rotina nos dias difíceis. Continue a fazer o que você foi chamado a fazer. Daniel não mudou a rotina dele porque falaram, tinha acabado de sair um decreto que era para jogar na cova dos leões quem adorasse outro Deus. Eles estavam procurando acusações contra Daniel. Era tudo o que eles queriam. Mas Daniel não mudou a rotina dele. Daniel não mudou o coração dele. Daniel não mudou o costume dele. E eu declaro sobre a tua vida que nos dias difíceis você não vai mudar o teu costume. Você não vai mudar a tua rotina. Você não vai mudar a tua forma de agir. Você não vai deixar ser persuadida por pessoas. Porque quem te guia é o poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá no 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, do nosso Deus. E aí, eu vou dar uma resumida aqui, mas falaram para o rei que Daniel estava adorando o Deus, outro Deus. E lá no 16 fala assim. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Lembra lá da palavra da fornalha? Foi mais ou menos a mesma coisa. Aí, Daniel, você não tem um Deus? Não tem um Deus que você adora? Porque zombam de você também. Zombam da tua fé. Eu sei que zombam. Então tá bom, Daniel. O teu Deus vai te salvar. O teu Deus aí vai te salvar. Você não tem o teu Deus? Deixa que ele te salve. Porque eu vou te jogar na cova dos leões. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel.
Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ele perdeu o sono. Porque quem tenta contra um filho do Senhor nunca tem paz. Ai daquele que tenta contra um filho do Senhor, ele nunca tem paz. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando: o rei disse a Daniel, porque ele tinha certeza que Daniel estava morto. Ele tinha certeza que Daniel tinha sido engolido pelos leões, porque ele não conhecia o poder do Deus de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O que Daniel está falando aqui? O meu Deus enviou o anjo, o quarto homem estava comigo na cova também, e fechou a boca dos leões, e não houve dano algum. Eu saí ileso, porque eu sou inocente diante dele e diante de você. Eu não fiz nada errado. Estão me acusando, mas eu estou ileso. Eu não fiz nada errado. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego saiu da fornalha sem nem cheiro de fogo, Daniel saiu da cova dos leões sem nenhum risco, sem nenhum arranhão, sem nenhum dano. É assim que Deus faz com aqueles que são fiéis a Ele. Ele não está te isentando da cova dos leões, Ele não está te isentando da fornalha, mas Ele te garante que você vai sair sem dano, que você vai sair sem arranhão, que você vai sair sem cheiro de fumaça. Isso Ele te garante. Isso Ele te garante, que Ele vai estar com você na cova, que Ele vai estar com você na fornalha, que Ele vai estar com você na prisão, no palácio, por onde você for. Ele vai estar com você. Recebe isso na tua vida em nome de Jesus. Não importa onde te lançaram, não importa onde te colocaram. O que importa é Ele estar com você, independentemente do lugar. O que você precisa garantir na tua vida é que, independente de onde você esteja, Ele vai estar com você. Isso é o que você precisa garantir, mulher. Porque se Daniel foi lançado na cova, se Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na cova, se José foi vendido como escravo, se José foi parar na prisão, quem somos nós para achar que nada vai acontecer com os alecrim dourado? Que a gente vai ter uma vida perfeita? Não vamos. Olha o que Paulo passou. Olha o que Davi passou. O que diferencia é você ter a garantia de que, independente de onde você está, Ele está com você. É essa garantia que a gente tem que ter. Porque o resto é viver numa ilusão. E aí você se frustra. E aí você para. Porque você cria falsa expectativa. Deus nunca te prometeu uma vida sem problemas. Deus nunca te prometeu uma vida sem cova, sem fornalha, sem prisão. Nunca. Não tem nenhum momento na Bíblia que fala: sua vida vai ser perfeita. Você não vai ter falsa acusação, não vai ter inveja, não vai ter doença. Nunca te prometeu isso. Se você escuta isso de algum lugar, está escutando errado. Pelo contrário, o que ele fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele nunca falou que tudo ia ser flores. O que você precisa ter de garantia é que Ele está com você. Que você tem a presença dEle, independente do lugar, do momento que você se encontra. Essa garantia que você precisa ter. Que a presença dEle é contigo.
Que você é uma mulher que busca, que clama pela presença. Que você é uma mulher que tem intimidade com Ele. Porque lançada na fornalha, minha irmã, você vai ser. Lançada na cova, você vai ser. Ainda mais se você tem buscado uma vida que agrada ao coração do Senhor. Isso incomoda. Isso incomoda. A gente está num tempo de mundo onde incomoda você buscar a face de Deus. Onde incomoda você ser uma mulher segundo o coração de Deus. E a gente está num mundo tão terrível que tem hora que até a gente se questiona se a gente está certa. Porque a sensação que a gente tem é que está tudo errado, que a gente está errada. Porque parece que você está na contramão. Só que dá glória a Deus por parecer que você está na contramão. Glorifica o nome do Senhor por parecer que você está na contramão. Estranho seria se parecesse que está tudo bem. Estranho seria se parecesse que está normal. Estranho seria se você agradasse todo mundo e se todo mundo gostasse de você. Aí seria estranho. Se tá parecendo que tá na contramão, é porque você tá no caminho certo. Porque são poucos hoje que vivem uma vida que agrada o coração de Deus. E a sensação que dá é que a gente tá que a gente é um bicho. Tava pensando muito isso esse final de semana, onde o Senhor ministrou muito isso no meu coração. Dá a impressão que a gente é estranho. Dá a impressão que a gente vive em outro planeta. Graças a Deus por isso. Porque você está na contramão mesmo do mundo. E nós fomos chamadas para viver na contramão do mundo. Então, a sensação que a gente tem horas que o inimigo tenta colocar em nós que a gente está errada. Olha, você está sendo isolada. Olha, está tendo uma festa ali, você não foi chamada. Olha, fizeram um jantar ali, não te convidaram. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor por isso. As pessoas querem fazer uma festa para um monte de bebida, cigarro, jogatina. E você quer ser chamada como se fosse tudo normal? Glória a Deus que as pessoas não te chamaram. Porque elas sabem que você não é deste mundo. Estranho seria se te convidassem como se tudo fosse normal. Aí é estranho. Aí você tem que se preocupar. Aí é estranho. Faz sentido para vocês? A gente precisa viver realmente na contramão do mundo. Porque na direção onde todo mundo está indo, você não vai estar agradando o coração de Deus. Você sentar numa mesa, num churrasco, e ser a que também fala mal dos outros, que fala mal do teu marido, fala mal das pessoas, fofoca sobre a vida das pessoas que você nem conhece, e você se sentir normal, à vontade, aí tá estranho. Aí tá estranho. Aí você tem que se preocupar. Aí tá errado. Então para de ficar doidinha, sentidinha, triste com Deus, porque você tá com a sensação de que estão te isolando do mundo. Graças a Deus por isso. Glorifica o nome do Senhor por isso. Glorifica de pé o nome do Senhor. Para Ele você não é estranha. Para Ele você é única. Lembra? É mais fácil criticar. Eu quero que vocês escrevam essa frase para vocês não esquecerem. Eu falei no início. É mais fácil criticar do que avançar. É mais fácil criticar do que avançar. Escrevam aí para vocês não esquecerem. É mais fácil criticar do que avançar. Só que eu quero que você entenda que um preço a ser pago é ser mal interpretado pelas pessoas. A gente espera que os outros entendam, mas eles não entendem. Não entendem. Deus falou com você. O chamado é seu. A promessa é sua. Você quer que o outro entenda o teu chamado, a tua promessa, o que Deus tem falado com você? Não vai entender. O que Deus está falando é com você. Deus falou com você. A promessa é sua. O chamado é seu.
esperando que os outros entendam, que aceite você, não vai acontecer. O único que entende você é Jesus. Jesus entende você. Jesus entende você. Para ele você não é única. Para ele você não é estranha. Para ele você é única. Amém? Há uma grande pressão para a gente não ser cristão de verdade. Para a gente não ir contra a maré. Porque a sensação é essa, que a gente está indo contra a maré. A gente está indo contra a maré. E é isso mesmo que a gente está. Indo contra a maré. Josué 1:9. Eu não quero que você esqueça desse versículo nessa semana. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajosa. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor Deus, o seu Deus, estará com você por onde você for. Amém? Amém? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajosa. Não se apavore. Não desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, Deus vai estar com você. O diabo, ele quer você encurvada. Ele te pressiona a se curvar. Ele quer te parar. Ele quer te desanimar. Ele quer você achando que você tá errada. Que o mundo tá certo e que você tá errada. E tem horas que a gente tem essa sensação. Eu sei, eu tô te falando porque eu tenho. Eu tô te falando aqui, minha irmã, porque eu passo por isso. Eu sinto isso. Tem hora que dói. Eu sei que dói. Só que você tem que decidir quem você quer agradar. Não dá pra você andar no mundo e com Deus. Você tem que escolher qual caminho você vai seguir. Não dá pra ser as duas coisas. Ou você agrada o mundo e desagrada a Deus. Ou você agrada a Deus e desagrada o mundo. Ou você agrada o mundo e desagrada a Deus. Ou você agrada a Deus e desagrada o mundo. A escolha é sua. Não dá para ser as duas coisas. E o diabo, ele quer você encurvada. Ele te pressiona a se curvar. Ele quer você parada, desanimada. Ele quer você achando que você está errada. Mateus 4, do versículo 9 ao 11. O diabo, ele tentou curvar, prostrar Jesus. Ele fala lá, o diabo falando para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado, se curvado, me adorar. Então disse Jesus: vai-te, Satanás. Sai daqui, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele se servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus passou por tentação. Jesus foi provado. Jesus foi para o deserto. E a gente acha que a gente não vai ser. O diabo, ele quer você encurvada. Encurvada. Ele tentou fazer Jesus se curvar a ele. Ele quer você achando que você está errada. Porque aí a dúvida gera medo. Sabia que a dúvida gera medo? A dúvida gera medo. A dúvida te para. Quando você começa a ter muita dúvida. Ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, será que eu tô agradando a Deus? Ai, será que... A dúvida te para. Lógico que a gente tem que ter... A gente tem que sempre se autoexaminar. Eu acho que a pessoa em sã consciência, a pessoa que quer ser parecida com Jesus, ela sempre tá se autoexaminando. Ela tá sempre olhando o coração dela. Isso é bíblico. A gente tem que sondar nosso coração para ver se há nele algo mal. É bíblico. Mas cuidado com a dúvida. Cuidado com a dúvida. Porque a dúvida gera medo. A dúvida, ela te para. Não baixe a guarda. Se revista da armadura do Senhor agora, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, visita cada mulher agora que está ouvindo essa palavra. E revista elas da cabeça aos pés com a tua armadura, Senhor. Blinda estes corações e estas mentes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Blinda cada uma, Senhor. Deus não te chamou para caber. Deus te chamou para transbordar.
E essa para mim foi a frase do dia. Deus não te chamou para caber, Ele te chamou para transbordar. Não é para você caber no mundo, não é para você caber nas pessoas, não é para você caber nas rodinhas. Deus te chamou para transbordar, e o transbordo incomoda, porque não são todas as pessoas que estão dispostas a transbordar. Deus não te chamou para caber, Ele te chamou para transbordar. Eu quero que você anote essa frase, porque essa frase, ela vai falar muito com você essa semana. Deus não te chamou para caber, Ele te chamou para transbordar. Quando, sabe, a gente tem que tomar cuidado com pessoas que todo mundo ama. Com pessoas que nunca falam não para ninguém. Com pessoas que é querida por todo mundo. Aceita por todo mundo. Sabe aquelas pessoas... Gente, eu tenho muito cuidado com aquelas pessoas que estão em todas as rodinhas de amigos. Ela faz parte de todos os núcleos. Ela faz parte de todas as rodas. A gente tem que tomar muito cuidado com pessoas assim. A pessoa que está em tudo, ela não está em nada. A pessoa que está em todas as rodas, ela é a primeira a falar de você. Sabe aquela pessoa que é querida por todos? Que nunca fala nada contra ninguém? Vai tá em todas as rodinhas. Cuidado. Cuidado. Deus não te chamou para caber. Deus te chamou para transbordar. Não queira caber em todas as rodas. Não queira caber em todo mundo. Não queira caber em todo lugar. O diabo, ele quer você abrindo exceções com o mundo para ser aceita. Você não precisa ser aceita pelo mundo. Você tem que ser aceita, aprovada por Deus. Que adianta você ser aceita pelo mundo e no dia que ele vier, ele olhar para você e falar assim, não te conheço? Você não quis ser aceita pelo mundo? Você não quis ser aceita nas rodinhas? Você não quis ser a que todo mundo gosta? Você pode viver a rejeição das pessoas, mas você não pode sobreviver se perder seu relacionamento com Deus. Você pode viver a rejeição das pessoas, mas você não pode sobreviver se perder seu relacionamento com Deus. O que adianta Deus, você ser aceita por pessoas e Deus não te reconhecer? Cuidado. Não seja covarde. Não aceita o que o mundo quer de você. O mundo quer você lá, igual. O mundo quer você lá, fazendo o que todo mundo faz. Porque todo mundo faz. É normal. Todo mundo faz. É assim que o mundo quer você. Mas a rejeição das pessoas, eu aguento. Mas ser rejeitada por Deus, não ser aceita, não ser reconhecida por Deus, não. Isso eu não suporto. Isso eu não suporto. Isaías 43, do versículo 1 ao 5. Ai, minhas costas. Isaías 43, do versículo 1 ao 5. Abram aí que essa palavra é preciosa para a tua semana. Palavra forte, né, gente? Deus anda pegando nós, né? Vocês estão percebendo que Deus anda pegando nós. Cadê minhas mulheres sábias aí? Bora fazer barulho? Bora fazer barulho? Aperta foguinho, coraçãozinho aí. Já envia a live para outras mulheres para que na hora que elas acordarem, elas ouvirem essa palavra preciosa. Você não é todo mundo. Eu sou filha do Deus vivo. Eu sou diferente mesmo. Eu quero andar na contramão do mundo. Isaías 43, do versículo 1 ao 5. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, tu és minha. Ah, o lindão tá aí? Beijo, Má. A gente não tem só... Eu tô sabendo, gente, que agora a gente tem homens assistindo a nossa palavra também. Então ele falou que eu tenho que falar o lindão, não só lindonas.
Então vamos lá. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu, tu és minha. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste preciosa aos meus olhos, também foste honrada, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente. Não temas, diz o Senhor para você hoje. Eu te chamei pelo nome, eu sei quem você é. Você tem agradado o meu coração. Não queira agradar o mundo, diz o Senhor para você hoje. Queira me agradar, queira viver uma vida segundo o meu coração. Queira viver uma vida que agrada o meu coração, porque assim você e tua geração serão abençoadas, em nome de Jesus. Recebe isso no teu coração. Oh, Espírito Santo, obrigada pela tua presença, obrigada porque o Senhor não falha, obrigada porque o Senhor é tão pontual. Oh, aleluia, como é bom sentir a tua presença. Agradece o Espírito Santo porque ele está aqui, ele está aí. Agradece a presença dele, agradece por ele trazer para nós palavras tão pontuais ao nosso coração. Isso era tudo que eu precisava ouvir hoje. Isso era tudo que eu precisava ouvir hoje. Aleluia. Aleluia. Agradece a Deus. Sabe por que quando ele traz essas palavras pontuais, é amor dele por você. É o sustento dele pela tua vida. Ele está te sustentando. Ele está te sustentando. Não tenha medo, eu estou com você. Ele não te deixou, mesmo que às vezes você sinta o contrário disso. Tem momentos que são solitários mesmo. Tem momentos que são solitários mesmo, porque Deus quer te tratar. Tem momentos que você vai se sentir sozinha mesmo. Mas você tem o colo dele, é para você recorrer para ele, não é para você ficar chorando, não é para você ficar triste, não é para você achar que o mundo tá contra você, é para você recorrer ao colo do Pai. Tem momentos que são solitários mesmo. Você é de Deus e de mais ninguém. Você é de Deus e de mais ninguém. Você precisa estar preparada para enfrentar qualquer coisa, tendo a mentalidade certa, a mentalidade de Cristo. Colossenses 3:2 fala assim. Colossenses 3:2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. Anota aí. Colossenses 3:2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Tenha a mentalidade certa, tenha a mentalidade de Cristo, e não nas coisas terrenas, e não nas coisas do mundo, e não nas coisas fúteis. Olha para as coisas do alto, porque aí você vai estar preparada para enfrentar tudo. O teu valor, o teu mérito não está no que você faz, no que você tem, mas o teu valor, o teu mérito é em quem você é em Deus. É em quem você é em Deus. A única coisa que a gente não pode ficar sem é sem Deus. Esteja disposta a ser diferente e pagar o preço. Vão te chamar de louca, de fanática, vão tentar te parar, vão te desprezar. Faz parte o desprezo. Porque eu só desprezo quem eu não consigo ser igual. É mais fácil desprezar. É mais fácil criticar. Vão te desprezar.
Só não despreze o teu Deus. Deus só precisa de um coração disposto. Deus não é nada além de bom. Ele é bom e ponto. Os pensamentos dele a teu respeito são só pensamentos bons. Você só precisa levantar e pagar o preço por isso. A gente tem Noé como exemplo. Noé pagou o preço. Lá em Gênesis 6, a gente vê que Noé pagou o preço. E viu o Senhor, Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, o réptil, as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor viu graça em Noé. O Senhor pede para Noé construir a arca. Entendeu? Porque eu quero ver graça aos olhos do Senhor. Eu quero ver graça, mesmo que o Senhor olhe para o mundo e veja que o mundo está mal e se arrependa de ter criado o mundo. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja graça. Filha, você está aprovada. Filha, você tem agradado o meu coração. Deus só quer um coração disposto. Levante e paga o preço. Deus vai usar você fora do comum, assim como ele usou Noé. Noé foi quem construiu a arca. Olha a importância de Noé. Eu não quero ser comum, eu não quero ser mediana, eu quero ser tudo que eu posso ser no nome de Jesus. Eu quero fazer algo extraordinário por ele, para ele, não para as pessoas. Cuidado com a intenção do teu coração. A gente tem que sempre sondar o nosso coração. Queira fazer algo extraordinário para ele. Eu não quero ser comum, eu não quero ser mediana. Eu quero ser tudo que eu posso ser no nome de Jesus. O diabo, ele quer te parar todos os dias. Ele já começou essa semana querendo te parar. E a maior batalha espiritual que a gente enfrenta é aqui, ó, na nossa mente. Por isso que a gente precisa fazer o que está em Colossenses 3:2. Não esqueçam de Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha para o alto. Mantenha o pensamento no alto, no que Deus pensa a teu respeito. Não olhe para as pessoas, não olhe para o que estão falando, não olhe para o que estão tentando te parar, não olhe para as acusações. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. Falo para vocês que tudo que a gente precisa está na palavra de Deus. Tudo. Você só precisa olhar para os seus frutos. O que importa, o que você tem que tomar cuidado é com os teus frutos. Porque o que diz se você está vivendo uma vida que agrada o coração de Deus é o teu resultado, é o teu fruto. Quantas pessoas você tem ajudado? Quantas pessoas que você transborda na vida das pessoas através do teu trabalho? Como é teus filhos? Olha para os teus frutos. Se os teus frutos são bons, é porque você está no caminho. Agora, se teus frutos não são tão bons assim, começa a mudar. Dá tempo de mudar. Sabe, sábado eu tive reunião da escola da Helena. A Helena vai fazer 3 anos, agora em novembro. Gente, sabe o que é ir numa reunião da escola e você sair de lá tão cheia do espírito? A professora olhou para mim e falou assim: eu não sei o que você faz com a Helena, mas a Helena é tão diferente de tudo. A Helena é tão diferente. A Helena é tão amorosa. A Helena é inteligente, ela entende tudo. A Helena é obediente. A Helena, ela serve. Se ela vê um amiguinho chorando, ela vai lá buscar a água do amiguinho e fala pro amiguinho: para de chorar, toma água. Eu recebi tantos elogios da Helena. Ela: Aline, eu não tenho nada para falar da Helena. Se eu pudesse, eu levava a Helena para casa. Ela falou para mim. E ela repetiu: eu não sei o que você faz com a Helena, mas a Helena tem alguma coisa diferente. Eu sei o que a Helena tem diferente.
Ela tem a presença do Senhor, que eu estabeleço na vida dela desde quando ela estava no meu ventre. E isso para mim é fruto. Isso para mim é resultado. Isso para mim mostra que eu estou no caminho certo. Não importa o que dizem. O que importa é o meu fruto. Porque se ela não vivesse isso dentro de casa, ela não seria isso lá. A professora falou para mim, ela nunca me desobedeceu. Ela é a primeira a obedecer. Isso para mim é fruto. Isso para mim é o Senhor me dizendo, tá valendo a pena, minha filha. Vocês estão no caminho certo. Isso é fruto. Então a gente precisa parar de ir pelo que o mundo fala e começar a olhar para os nossos frutos. Agora, se seus frutos não estão bons, aí sim você precisa se reolhar. Aí você precisa se realinhar em Deus. Eu só estou te contando isso para você entender o que é fruto. Teu fruto tem que ser bom, mulher. Você tem que estar focada em ter um fruto bom. Teu resultado do teu trabalho, a tua casa, as tuas palavras que saem da tua boca, as tuas atitudes, isso tem que ser bom. Agora, o que falam, o que dizem, isso não importa. O que importa é o teu fruto. Olha para o teu fruto. Faça o teu fruto ser bom. Deu para entender? Vocês conseguem entender isso? Tá claro isso para vocês? Defenda o que é certo. Você vai ser perseguida por fazer o que é certo. Vai ser perseguida. Vão tentar te parar. Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da sua justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o que está aqui, gente. Vocês estão lendo comigo? Você está lendo a mesma Bíblia que eu? Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentirem sobre vocês. A palavra de Deus está falando que a gente é bem-aventurado por isso. Porque de nosso é o reino dos céus. Tá vendo como viver uma vida com Deus é ir totalmente contra o mundo? Que isso não é o que o mundo diz. O mundo diz que você tem que ser aceito por todo mundo. O mundo diz que você tem que ser querida por todo mundo. O mundo diz que você tem que estar em todas as rodas de amigos. O mundo diz que você tem que fazer o que todo mundo faz. Então, viver uma vida com Deus é viver uma vida na contramão mesmo. Se a sua coragem incomoda, é sinal que você está andando no caminho certo. Não tema ser diferente. O céu se move por aqueles que escolhem permanecer firmes em Deus. Não tema ser diferente. O céu se move por aqueles que escolhem permanecer firmes em Deus. Mateus 5, do 10 ao 12. Não tema ser diferente. O céu se move por aqueles que escolhem permanecer firmes em Deus. Amém? Às vezes é Deus permitindo coisas para você viver tudo que Ele tem. Se você para por duas vizinhas que falam mal de você, você vai continuar pelo quê? Deus está testando o teu coração para te dar mais. Só que você precisa ser aprovada. Se o que duas vizinhas falam de você te incomoda, te deixa triste, te desanimada, te faz murmurar, te faz questionar Deus, como que Deus vai te dar mais? Se Deus te der mais, não vai ser só duas, vai ser 10 que vai falar de você. Se Deus te der mais, não vai ser só a vizinha, vai ser a cunhada, vai ser a irmã, vai ser a sogra, vai ser o patrão. E se você se incomoda com duas vizinhas que estão falando de você, como Deus vai te dar mais? Deus está testando o teu coração. Quando você sabe que Deus te ama,
Você não fica preocupada com o que falam de você. Quem é amado por todos, com certeza desagrada a Deus. Quem é amado por todos, com certeza desagrada a Deus. Querer ser amada e aceita por todos é um perigo. É um perigo. Você não defende nada, você anda conforme o que falam, e com certeza isso desagrada a Deus. Porque quando você é querida por todos, você não tem posicionamento. Você não se posiciona em nada. Você vai... O que falam aqui, eu concordo. O que falam ali, eu concordo também. E aí você não defende nada. Amém? Se defenda, se posicione, defenda o nome do seu Deus, independente da roda que você se encontra. Não queira agradar todo mundo. Cuidado com as pessoas que são de todas as rodas, de todos os grupos. Cuidado. Quem é amado por todos, com certeza desagrada a Deus. Oi, meu amor, te amo. Você nunca vai agradar a todos e você não precisa. Olhe para os seus frutos. Olha para os seus frutos. Gálatas 1:10. Deixa eu achar aqui. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 fala assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Por quem você está querendo ser aprovada? Por homens ou por Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que a palavra está deixando muito claro pra gente? Não tem como eu querer agradar as pessoas e servir a Deus. Ou eu vou agradar o mundo e desagradar a Deus, ou eu vou agradar a Deus e desagradar o mundo. Amém? Tá aqui. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Obrigada, Sheila. Gálatas 1:10. Tem como fazer as duas coisas. Você tem que escolher. Aí você tem que escolher. Se você não entender isso e parar de querer ser aceita e agradar a todas, não vai ver o próximo nível. Você não vai ver a promessa se cumprir. Porque na hora que você chega na promessa, vai ter mais perseguição, vai ter mais pressão. Quanto mais próximo da promessa você tá, e eu quero que você receba isso na tua vida, em nome de Jesus. Quanto mais próxima da promessa você tá, mais pressão tem, mais perseguição tem. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Quanto mais próxima da promessa você tá, mais pressão tem, mais perseguição tem. Porque Daniel ali na cova dos leões, logo depois disso, o rei Dário faz um decreto. E fala que agora eles têm que adorar o Deus de Daniel, assim como foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu. Aqui é o rei Dário falando. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Deus protege, Deus honra, Deus deu honra a Daniel, porque Daniel se posicionou, Daniel não deixou de ter rotina, Daniel não deixou de adorar o Deus dele, Daniel não deixou de orar de janela aberta, como ele já costumava fazer, porque Daniel não tentou se padronizar o mundo, Daniel não tentou agradar todo mundo, Daniel não tentou agradar o rei Dário, Daniel não tentou agradar ninguém, ele só queria agradar a Deus. Porque quando eu agrado o mundo, eu desagrado a Deus. E aí Daniel foi honrado. Daniel teve dupla honra, só que antes Daniel passou pela cova dos leões. Passou. A gente quer chegar lá na honra de Daniel, na glória de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a gente esquece que antes disso tem fornalha. Antes disso tem cova dos leões. Tem. Não tem jeito. Bênção vem para ser bênção, tá lá em Provérbios 10:22. Provérbios 10:22 fala: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Enquanto você não estiver preparada, pronta para receber a bênção, lembrando que a bênção traz pressão e perseguição. Vamos lá. Raciocina comigo, gente. Essa palavra hoje está tão poderosa que já é 6:45, eu não estou conseguindo acabar ela.
Vamos raciocinar comigo. Se a bênção, a palavra fala que tem pressão, tem perseguição. Só que a palavra também fala que a bênção, ela vem para ser bênção. Ela não traz consigo dores. Eu tenho que estar pronta para viver a bênção. Se eu ainda me dou com o que falam de mim, se eu ainda me dou, se eu ainda paro com o que estão criticando, com o que estão falando, imagina na hora que vir a bênção mesmo. A promessa se cumprir na tua vida. Vão falar mais, vão perseguir mais, vai ter mais pressão. Você está pronta para isso? Você está pronta para isso? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Você está pronta para isso? Você tem que estar pronta, porque senão Deus não derrama. Deus não derrama se você não estiver pronta. Porque Deus não vai te dar a bênção para ser ruim. Bênção não traz dores. Esteja pronta. Pede para Deus te preparar. Para de se doer com o que estão falando. Para de se doer com quem vira as costas, com quem sai da tua mesa. Você não ora para Deus tirar as pessoas da tua mesa? Aí sai, você acha ruim. Aí sai, você questiona Deus. Aí sai, você fala, ai Deus, eu sou errada. O que eu tô fazendo de errado? Você só precisa olhar pro teu fruto. Só não esqueça disso, porque também tem gente que acha que é sempre a certa, né? E os frutos tá tudo errado. Então olha pro teu fruto. Olha pro teu resultado. Tá correto? Tá agradando o coração de Deus? Então não liga pro que estão falando. Não se importa. Só se importa com o que Deus pensa a teu respeito. Só isso importa. Viva como cristã. O mundo espera isso. O mundo precisa disso. De você vivendo uma vida que vive como uma pessoa posicionada, como uma mulher de Deus. Decida não se contaminar. Decida não fazer o que todo mundo faz. Quais são as 7 atitudes de uma pessoa que agrada a Deus? Primeiro, tenha fé verdadeira. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente já vai terminar. Tenha fé verdadeira. Segundo, obedeça a palavra. Obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Agradeça a Deus. Obedeça a voz dele. Agradecer a Deus é obedecer a voz dele. Terceiro, coração humilde e quebrantado. Salmo 51:17. Seja dependente de Deus. Tenha humildade. Esteja sempre com o coração quebrantado. Isso agrada a Deus. Quarto, viva em santidade. Seja honesta. Escolha todo dia ser separada por Deus. Quinto, ame e perdoe. O amor é um sinal forte de que realmente vive e agrada ao Senhor. Sexto, dê frutos bons. Uma vida que agrada a Deus gera frutos visíveis. Teu fruto tem que ser visível. Gálatas 5, do 22 ao 26, fala dos frutos. Do fruto do Espírito. Né? Então eu tenho que ser uma pessoa paciente, bondosa, amorosa, com domínio próprio, com paz, com fé, com alegria. Contra essas coisas não há lei. Tem que perdoar. Sétimo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33. Coloque Deus no centro das tuas decisões, antes de tudo. A pessoa que agrada a Deus não é a pessoa perfeita, mas é a que tem fé, é a que obedece, é a que anda em santidade, é a que perdoa, é a que dá frutos, é a que ama, é a que busca primeiro o reino de Deus. Quem vive assim não precisa se preocupar em agradar os homens, porque já encontrou o sorriso de Deus sobre a tua vida. Então a pessoa que agrada a Deus não é a perfeita, mas é a que tem fé, a que obedece, a que anda em santidade, a que é humilde, a que perdoa, a que ama, a que dá fruto, a que busca primeiro o reino de Deus. Quem vive assim não precisa se preocupar em agradar as pessoas, porque já está tirando um sorriso de Deus. O que eu quero é tirar sorriso do meu Deus, o que eu quero é agradar o meu Deus. Busque ter uma vida que honra a Deus. Sabe, você vai ser aquela pessoa que muitas vezes vão te criticar, vão te julgar, vão te virar as costas, mas na hora que o negócio aperta, é para você que recorre, porque sabe que você tem um Deus vivo. É para você que recorre, porque sabe que você vive uma vida que agrada a Deus. No fundo as pessoas sabem, elas só não querem aceitar, porque isso tem que tirar elas da zona de conforto.
Isso tem que tirar elas da zona de conforto. Isso tem que tirar elas dos prazeres da carne. E as pessoas não querem sair do prazer da carne, do que satisfaz os egos delas. Então a gente tem que ter uma vida que, na hora que o negócio aperta para as pessoas, é para você que ela recorre. É para você que ela pede oração. Porque ela sabe que você é uma mulher de oração. Que você é uma mulher que tem agradado o coração de Deus. É só isso que importa. Amém? Palavra forte. Oh Deus, como o Senhor é lindo. O Senhor sempre me surpreende. Falar para vocês que era justamente a palavra que eu precisava ouvir hoje. Amém? Amém? Vamos orar, entregando esse momento nas mãos do Senhor, glorificando o nome dEle pelo cuidado, pelo amor dEle. Oh, mulher sábia, não queira agradar o mundo, queira agradar a Deus. Essa palavra vai ficar salva. Eu quero que você compartilhe com o máximo de mulheres que você puder. Seja a boca do Senhor na vida de outras mulheres. Me ajuda a levar a palavra do Senhor. Compartilhe essa palavra, marca as pessoas no comentário, coloque depois nos comentários o que Deus mais falou com você hoje. Eu tenho certeza que Deus falou muito ao teu coração hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu consagro, Pai. Eu consagro essa semana ao Senhor. Oh, Deus, não nos deixe querer ser como todo mundo. Nos dê um coração igual ao teu. Nos ensina a dar fruto, fruto que agrada o teu coração. Nos ensina a ser mulheres conforme o teu coração. Oh, Pai, o Senhor é o Deus que abre o mar. O Senhor é o Deus que faz o leão jejuar. O Senhor é o Deus que não deixa o fogo queimar. O Senhor é o Deus que sempre tem um escape, sempre tem uma saída. Oh, Deus, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração e nos faça viver uma vida que agrada o teu coração. Nos faça viver uma vida, Pai, dependente do Senhor. Não nos deixe olhar para pessoas, não nos deixe olhar para o que estão falando, não nos deixe querer viver uma vida que agrada o mundo. Nós queremos viver uma vida que agrada o teu coração. Nos ensina a ser diferente mesmo, mas diferente para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, guarda cada vida, cada família aqui representada. Envia os teus anjos nessas casas, nestes lares. E que essa palavra ainda, que vai ficar salva, possa, Pai, impactar as mulheres certas, as pessoas certas. Em nome de Jesus, vá ao encontro, Senhor, das mulheres que precisam de uma palavra, das mulheres que precisam de uma salvação. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor, e nos capacita para ser bênção nessa semana na vida de outras mulheres. Que por onde você for, mulher sábia, que por onde você colocar a planta dos teus pés, você leve o Senhor, que você seja bênção por onde você for. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo o mal. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória é tua. Eu te amo, Jesus. Fala pra ele o quanto você o ama. Não tema, ele é contigo. Não tenha medo. Amém? Deus falou hoje várias vezes pra você. Não tenha medo. Não tenha medo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo, fiquem com Deus. Até... Eu vou confirmar, gente, se vai ter live quinta-feira. Eu aviso vocês, tá? Porque eu vou estar viajando. Eu vou confirmar e aviso vocês, tá bom? Aviso aqui no Instagram. Fiquem atentas que eu vou avisar aqui no Instagram sobre a live de quinta-feira. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.